Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da situação das mulheres grávidas ou lactantes e que estão presas. Muitas mulheres nestas condições são mantidas presas, mas uma grande parte não deveria estar, em nome, inclusive, dos direitos dos filhos delas. O Sistema de Estatísticas do Departamento Penitenciário Nacional mostra um forte crescimento do número de mulheres presas no Brasil. No ano de 2000, eram 5.600. Em 2019, 37.200, quase 7 vezes mais. O modelo jurídico do sistema penal brasileiro, ele é sobretudo fundamentado na ideia de que é preciso aprisionar, é preciso privar de liberdade um determinado perfil de mulheres e de adolescentes que são consideradas, enquadradas socialmente como desviantes. E as desviantes, nesse caso, têm um perfil bem definido, segundo um relatório do CNJ em parceria com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. As presas são mulheres muito jovens, majoritariamente negras, de baixa escolaridade e de baixa renda. É uma pobreza extrema que leva essa mulher e essa adolescente ao tráfico, muitas vezes levadas pelo companheiro, que também está nesse ciclo de vulnerabilidade social intensa, de pobreza intensa e que passa a traficar em função disso. E a adolescente também é muito levada pelo grupo social que ela integra. Outro dado que chama a atenção é a quantidade de mulheres grávidas ou lactantes presas. As audiências de custódia mantêm a prisão de 31,6% dessas mulheres. O número já foi maior, mas ainda preocupa, porque as crianças são afastadas da mãe muito cedo, ficam aos cuidados de terceiros e, às vezes, abandonadas. Nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde e outras autoridades de saúde recomendam que a criança tenha acesso ao leite materno até 2 anos de idade, mas com esse rompimento do vínculo, essa criança perde o aleitamento materno e, sobretudo, o vínculo com a mãe. E isso é uma questão importante, porque a lei da primeira infância, ela veio justamente para proteger a criança e garantir o direito da criança ao vínculo materno. Os pesquisadores consideram que vários casos não observam orientações do CNJ e o habeas corpus coletivo julgado pelo STF em 2018, que orientou a conversão da prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças até 12 anos em prisão domiciliar. Então, é fundamental uma reinterpretação, da lei da primeira infância para proteger essa criança de forma com que as decisões judiciais garantam uma prisão domiciliar a essa mulher, ou outras medidas no campo da execução penal para que essa mulher possa ficar na convivência do seu filho. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Raquel Crispino, juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e também com Rosilda Ribeiro, coordenadora nacional da Pastoral Carcerária para a Questão da Mulher Encarcerada. Muito obrigado às duas pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Raquel. Com a sua experiência como juíza, Raquel, qual é o quadro, qual é o painel que você poderia traçar da situação das mulheres lactantes e grávidas e também das adolescentes nesta condição apreendidas ou presas? Nosso lugar de observação é da coordenação do projeto estratégico de valorização da primeira infância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A nossa atuação é na área de família e de registro civil e, por esse motivo, acabamos trabalhando também junto à coordenação da infância do Tribunal de Justiça do Rio. Nesse lugar, em 2016, nós tivemos contato com o Marco Legal da Primeira Infância, mas alguns poucos meses antes, precisamente em novembro de 2015, nós estivemos, a convite do Sistema Carcerário do Rio de Janeiro, numa visita à unidade materno-infantil do Rio de Janeiro. Nesse momento, encontramos lá 25 mulheres com seus bebês. Àquela altura,
a unidade materno-infantil ela não acolhia as mulheres grávidas, mesmo porque não havia vagas para as mulheres grávidas. Eram só mulheres com os bebês. E, a partir daquele momento, quando nós percebemos que, muitas vezes, esses bebês eram entregues a um familiar do lado de fora, no território, e havia esse rompimento do vínculo até os 6 meses de idade, mas que também havia um atraso no deferimento, no conhecimento dos benefícios a que essas mulheres tinham direito, nós resolvemos trazer essa questão para o então presidente do tribunal, e isso foi um dos motivos pelos quais nós conseguimos iniciar o projeto. Quando você pergunta o quadro geral, eu parto dessa perspectiva do Rio de Janeiro e digo que hoje nós temos assim cerca de 8 mulheres a 9 mulheres nessa mesma unidade materno-infantil, incluindo as grávidas. Então, nesses anos de 2016 a 2022, houve uma evolução significativa dessa questão. Uma aproximação entre o sistema de proteção da infância e o sistema criminal e de execução penal. Quando falo sistema criminal, especialmente as audiências de custódia estão na estrutura do sistema criminal. Entendo que essa aproximação e o habeas corpus coletivo, todas as providências que foram tomadas e a visibilidade dessa questão feita através da imprensa acabaram levando que houvesse uma diminuição do número de mulheres. Isso também aconteceu com o sistema socioeducativo. Hoje nós temos um número bem menor de adolescentes grávidas e com bebês fora da unidade. Não temos, no nosso sistema socioeducativo do Rio de Janeiro, uma unidade materno-infantil, nem teria sentido, porque o nosso objetivo é justamente que essas adolescentes consigam se reinserir, fazendo prioritariamente, cumprindo uma medida socioeducativa em meio aberto. Então, essa é um retrato do que era em final de 2015, do que é agora. Houve uma evolução significativa aqui no Rio de Janeiro, e eu presumo que em outros estados alguma evolução tenha também acontecido, inclusive diante desses números que a pesquisa do CNJ nos apresenta. Eu queria a mesma avaliação sua, Rosilda, como coordenadora nacional da Pastoral Carcerária para a questão da mulher encarcerada. Eu acho que você pode nos dizer, essa evolução registrada no Rio de Janeiro e apresentada aqui pela juíza Raquel Crispino, se repete em outros estados? É uma realidade nacional? Os direitos das mulheres nesta condição e dos filhos delas, principalmente, têm sido respeitados? A gente percebe, enquanto instituição, né, e eu falo a partir das nossas visitas e da experiência de outras mulheres que vieram antes de mim, que são da Pastoral Carcerária, de que esse ambiente e a vida das mulheres mães gestantes é muito cruel e torturante. Não vemos, assim, muita evolução. E aí, quando você faz essa pergunta, eu digo para você que, infelizmente, nós não temos dados. Temos esse desgaste, a gente não consegue compreender como que a sociedade consegue conviver com a prisão das mulheres, mães e gestantes. Porque, olha, enquanto nós estamos aqui conversando, neste momento, certamente está acontecendo uma catástrofe humanitária, a gente diz isso, né? Diante da existência de milhares de mulheres gestantes, mães encarceradas, confinadas, aglomeradas sem a mínima dignidade, sem alimentação, sem água, sem ar ventilado. Estamos no inverno, sem banho quente, sem cama nem colchão. As celas da maioria dos estados que nós visitamos, tem 4 camas e tem 10 mulheres. Na unidade que eu visitei essa semana, tem 3 gestantes, 4 crianças. Nesta cela superlotada, onde as crianças também não podem nem andar, porque o espaço é delimitado. E não tem o necessário para aquela
viva com dignidade. Na verdade, não tem nenhuma possibilidade de vida dentro de uma unidade prisional. Mesmo porque a gente sabe que não tem um atendimento nem pré, nem pós-natal. Com certeza, todo mundo sabe que o nosso país é o quarto que encarcera mulheres no mundo, e a maioria delas está privada de liberdade por conta do racismo estrutural e da política de drogas escolhida pelo país. E quem paga são os seus filhos, é a sua família, as suas filhas. A nossa companheira de painel, Rosilda, ela tem toda a razão quando ela fala de um encarceramento desnecessário por causa de problemas estruturais, pela política de drogas que o nosso país optou, pelo racismo estrutural. Temos problemas muito graves ainda dentro do sistema carcerário. Quando nós, entre 2016 e 2017, quando nós tivemos esse início de contato, começamos a trabalhar com o sistema penitenciário aqui do Rio de Janeiro, a gente sabia que crianças nasciam, por exemplo, com sífilis congênita no sistema prisional do Rio de Janeiro. Sífilis congênita é uma sentença muito grave para a criança, uma criança que não praticou nenhum crime, estava ali nascituro, em formação no ventre da mãe. Porque basta tomar 2 injeções de benzetacil no início da gravidez, feito o diagnóstico da gravidez. Então, nós temos problemas gravíssimos de direitos humanos dentro do sistema prisional brasileiro, que envolvem homens e mulheres. Eu dou o exemplo, que é a própria constatação e diagnóstico da gravidez. Deveria haver, em todas as portas de entrada do sistema prisional, vinculados à audiência de custódia, o teste de gravidez. Porque se nós prendemos ou apreendemos mulheres jovens em idade fértil, é possível que essas mulheres estejam grávidas e nem saibam que estão grávidas. O que acontecia aqui no Rio, infelizmente, ainda acontece, que nós sabemos, é que essa gravidez só é constatada quando a barriga começa a crescer e o agente penitenciário olha e desconfia de que ela possa estar grávida. Mas nisso, a gente está falando de uma gravidez bem mais adiantada, sem que a mulher tenha tido acesso devido ao pré-natal desde o início. Esse é um desafio, eu acho, do sistema carcerário brasileiro e um exemplo de um direito humano não respeitado e que afeta as nossas crianças. Rosilda, a partir do senso comum, qualquer um é capaz de ter uma ideia das consequências para uma criança, para um adolescente, da ausência da mãe numa circunstância como essa, presa. Mas eu gostaria que, do alto da sua experiência, que lida com esse assunto e no Brasil inteiro, você nos falasse das consequências práticas, já observadas, já catalogadas, e, inclusive com impacto sobre a segurança pública. Eu estava fazendo uma pesquisa dessa diferença do encarceramento e nós sabemos que praticamente 70% ou mais, 75%, das mulheres que se encontram privadas de liberdade são mães. São mães. E no Infopen, se não me engano, de 2017, dizia que tinha 38 e alguma coisa. Hoje, no site do CNJ, tem quase 50 mil mulheres privadas de liberdade. Hoje, se você entrar hoje no site. Quer dizer, um crescimento de mais de 30%. Vai para os abrigos, tem moças que eu conheço, que a gente chama de sobreviventes do cárcere, elas são... O sistema chama de egressa. Eu não faço parte do sistema. Né? Então, ela nos pede carinhosamente que a chame de sobreviventes. Tem sobreviventes que está muito doente. Porque foi presa. O seu filho foi para um abrigo. Quando ela saiu, nunca mais encontrou. Ainda mais se está numa grande São Paulo. Então, é um problema social. E que nós, todos, precisamos fazer alguma coisa. E a solução que nós, Pastoral Carcerária, encontramos e sugerimos para o judiciário é o desencarceramento. Eu não sou advogada, sou professora de língua portuguesa aposentada e o pouco que eu leio e entendo da legislação,
é que a prisão seria a última instância. E o Brasil, a primeira coisa que faz é prender. A Rosilda falou de 2 assuntos que me parecem gravíssimos. O caminho da prisão ele deve ser revisto por todos nós, desde o momento da apreensão. A gente tem alguns casos de violação de direito de crianças no momento do aprisionamento de seus pais. Então, é necessário também envolver nessa grande sensibilização em prol da infância brasileira a polícia militar, a polícia civil, que vai aprisionar. A criança passa a ser a personagem principal, né? Como cumprir o dever dos policiais perante o encontro de alguma substância ou a prática de algum crime flagrante e preservar a criança ao mesmo tempo. Mas não há essa preocupação ainda. É como se a criança se aquilo fosse um efeito colateral, né? Se aquilo fosse uma decorrência natural, e não é. Então, hoje nós temos adultos que se reportam a grandes traumas ao terem presenciado na infância o aprisionamento de seus pais, e aquele momento é um momento bastante grave. Então, a apreensão da pessoa em prática de flagrante delito precisa ser revestida, inclusive em termos legais, na legislação brasileira, de forma bastante ostensiva, de cuidados diante daquelas pessoas que estão sob os cuidados do preso e crianças que presenciam a prisão. Isso é necessário. A outra questão passa pela audiência de custódia, anotam-se os dados. Imediatamente tem que se cuidar dessa criança no território. Uma mulher pode ser presa e a criança ficar na creche. E ninguém ir à creche pegar o bebê. Então, o que vai acontecer com essa criança que não é recebida na creche ao final do horário escolar? O que vai acontecer com uma criança, por exemplo, que fica dentro de casa? Então, é necessário cuidar da apreensão e é necessário, imediatamente, se o Estado opta por prender na audiência de custódia, manter preso, né, e decretar a prisão preventiva, é necessário imediatamente saber onde estão os filhos e estabelecer imediatamente um amparo desses filhos no território. Entrou no sistema prisional. Quando se entra no sistema prisional, é necessário continuar o trabalho de regularização da situação jurídica dessas crianças do lado de fora. Porque se essa mulher permanece presa, a maior aflição dessa mulher presa é a situação dos filhos, onde estão os filhos. E para essa mulher assinar um termo concordando que alguém do lado de fora fique com a guarda, para ela é muito doloroso, porque ela tem muito receio de, quando terminar a sua pena, ela não tenha mais acesso aos filhos. E é importante perceber que não é decorrência, efeito da condenação, a perda do poder familiar, a não ser em situações extremas em que o crime cometido tenha sido contra e que tenha sido vítima o próprio filho. Isso é raríssimo de acontecer. Acontece, mas não é esse o caso normal que nós vemos das mulheres encarceradas. Então, a prisão por tráfico de drogas, a prisão por homicídio, a prisão por roubo, a prisão por participar de uma organização criminosa ou que seja, não destitui a mulher do poder familiar. Então, é preciso entender esse receio de ela assinar esse papel. E é preciso regularizar a situação jurídica dessa criança. Então, o que a gente tem defendido aqui, para minimizar a dor dessa mãe, ao mesmo tempo regularizar a situação jurídica dessa criança no território, porque é necessário que alguém se responsabilize por ela e pelos cuidados dela, matrícula, escola, hospital, é preciso dar um termo, um documento do juiz regularizando essa situação, já que a mãe está encarcerada, é instituir e conseguir estabelecer esse critério da guarda compartilhada nos casos concretos, para que a mãe não se sinta insegura, para que ela saiba que a condenação dela não implica na destituição do poder familiar e que ela vai poder sair da prisão, cumprir a sua pena e voltar a exercer o cuidado próximo de seus filhos. Então, gosto muito do exemplo da Rosilda, porque ele nos traz esse olhar para a apreensão que deve ser estendido para a custódia e para a prisão, num trabalho de providências que tem que ser tomadas imediatamente, já que a gente não consegue acabar ainda com o racismo estrutural no Brasil, que a gente não consegue acabar com o machismo estrutural, que a gente não consegue acabar
apesar da discussão imensa com essa política de drogas que o nosso país optou, que pelo menos a gente tome providências concretas para amparar a criança no território e amparar a mãe dentro do sistema, garantindo a convivência familiar e regularizando a situação dessa criança, jurídica dessa criança, sem esvaziar o poder familiar, como a gente vê muitas vezes acontecer com as mulheres privadas de liberdade. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês duas, a participação de Raquel Crispino, juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e de Rosilda Ribeiro, coordenadora nacional da Pastoral Carcerária para a questão da mulher encarcerada. E agora o link CNJ dá Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Tribunais de várias partes do país se mobilizam para promover o acesso de pessoas em situação de rua à justiça. As iniciativas incluem mutirões em parceria com governos para a emissão de documentos e para o cadastramento em programas de renda e de serviços assistenciais. A população em situação de rua no Brasil é estimada em 220 mil pessoas. 70% são negras, 88% são homens. Nessa terça-feira, a sessão plenária do CNJ aprovou uma recomendação para fortalecer a chamada Justiça Itinerante, uma justiça móvel que leva os serviços prestados pelo Poder Judiciário aos lugares mais remotos e às pessoas mais carentes. Com a recomendação, os tribunais são estimulados a usar recursos tecnológicos do programa Justiça 4.0 e a promover uma Semana da Justiça Itinerante. Também na sessão plenária dessa terça, o CNJ entregou o 12º Prêmio Conciliária Legal, o reconhecimento da contribuição de pessoas e instituições para a solução consensual de conflitos. O prêmio tem 7 categorias diferentes. A categoria Produtividade premia 3 ramos da Justiça, estadual, federal e do trabalho. Na modalidade Boas Práticas, também há um vencedor e uma menção honrosa por categoria. O resultado pode ser conferido no site do CNJ, que é o cnj.jus.br. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Uma publicação sobre contrato de namoro deu o que falar nas redes sociais do CNJ. Você já ouviu falar disso? Muitos casais de namorados têm assinado em cartório um documento desse tipo. Ele tem o objetivo de diferenciar um relacionamento temporário de uma união estável. Nesse contrato, se o relacionamento acabar, independentemente do tempo de duração, cada um dos ex-namorados fica com seus respectivos bens. Mas é importante ressaltar que esse instrumento não é capaz de afastar ou impedir o reconhecimento da união estável e seus efeitos, cabendo ao magistrado a análise do caso para entender a natureza daquela relação. Mudando de assunto, nessa semana a mensagem Adotar é Amor esteve espalhada em diversos cantos do país. Isso porque o CNJ fez uma parceria com a Confederação Brasileira de Futebol para que a mensagem estivesse presente na 7ª e 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, na 1ª e 2ª divisão. Além disso, no último dia 25 de maio, quando é celebrado o Dia Nacional da Adoção, o CNJ promoveu o seu já tradicional tuitaço Adotar é Amor, que contou com a participação de diversos tribunais, personalidades e times de futebol. Esse tipo de ação é importante para dar visibilidade ao tema, já que mais de 4 mil crianças e adolescentes brasileiros ainda esperam por um lar. E muitas pessoas não sabem como funciona o processo de adoção. Saiba mais sobre tudo isso nas redes do Conselho. Por hoje é só. Até mais! E o Link CNJ retoma a série de entrevistas, uma por programa, com os novos conselheiros que tomaram posse recentemente. A série mostra um pouco quem são e o que pensam esses conselheiros. Hoje o nosso entrevistado é Marcelo Terto e Silva. Ele nasceu em Teresina, Piauí, tem 47 anos. É advogado formado pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, procurador do Estado de Goiás, pós-graduado em Ordem Jurídica e Ministério Público e em Direito Civil e Processual Civil. No CNJ, ocupa vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil. A escolha da profissão e o caminho até o CNJ. Eu não tinha tradição familiar, eu sou o primeiro advogado da família, não tem nada tão próximo a mim que
justificasse o direito como referência, mas era algo inato, algo que eu percebia que me dirigia para esse processo de aprendizado na formação jurídica. E me descobri, no final, advogado. Fui servidor do Ministério Público da União, né, na Procuradoria-Geral da República, com o saudoso Dr. Roberto Casale, que hoje dá nome à Biblioteca da PGR. E, a partir dali, fui experimentar os concursos públicos já formados e terminei na advocacia pública, onde fiquei até hoje. Fui conselheiro seccional pela OAB de Goiás, pela bancada de Goiás fui conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil por 2 mandatos consecutivos e hoje represento a advocacia, sou um dos representantes da advocacia aqui no Conselho Nacional de Justiça. A importância do CNJ para o judiciário brasileiro. O CNJ ele foi concebido como uma instância reativa, uma forma de dar satisfação para a população, de abrir a caixa do judiciário, né, fazer um controle mais rigoroso no campo disciplinar da magistratura, mas ele nunca esqueceu como instituição a grande responsabilidade e incumbência constitucional de servir de um grande propulsor de políticas públicas judiciárias para o país. Ele não só fez bem esse papel, cumpriu bem esse papel de fazer um arranjo institucional do Poder Judiciário no campo disciplinar, mas como enfatizou, como é reconhecido hoje, e o grande fator e aspecto que garante credibilidade para o CNJ, até como fonte de informação, é justamente esse trabalho de incentivo, de uniformização, institucionalização e de sistematização do Poder Judiciário Nacional. Né? O Judiciário, todos os tribunais do país, eles têm parâmetros hoje de organização, de prestação de contas, de transparência, de integridade, que foi muito fruto dessa atuação institucional do Conselho Nacional de Justiça. Interessante que foi muito rápido, são só 15 anos. Os planos do conselheiro e as prioridades do CNJ. O judiciário brasileiro, através do CNJ, ele se integra a todos os sistemas, né, que eu considero presentes na vida em sociedade, o econômico, o social, né, a base de direitos humanos que orienta os estados modernos hoje, e o bom funcionamento do judiciário, a racionalização da atuação do judiciário, que é demonstrada em números, com a redução do acervo em pouco espaço de tempo, em menos de 10 anos, nós reduzimos o nosso acervo de 115 milhões de processos aproximadamente para 75 milhões hoje. É sinal de que o judiciário vem dando a resposta, ou se esforçando para dar uma resposta, mas ainda se reclama muito sobre o aspecto da qualidade, né? São muito bons os números, mas o aspecto da qualidade, do atendimento, sobretudo nessa saída da pandemia. Se fala muito em virtualização do Poder Judiciário, mas os instrumentos, as ferramentas tecnológicas, eu creio que sirvam para aproximar o judiciário da população e não para distanciar. Então eu acredito que qualquer medida que se adote com base nessa experiência pós-pandêmica deve considerar esse aspecto. A tecnologia como um fator de aproximação do judiciário e não como de distanciamento. A autoridade, a presença do judiciário na realidade dos brasileiros e brasileiras em todo o território nacional é muito importante. O que são o direito e a justiça? Direito é referência, né? É lei, é segurança objetiva. A justiça é a tradução do direito na transformação da vida das pessoas para melhor, né? Justiça é segurança, não se faz justiça sem segurança jurídica. É uma relação de justiça com direito. É preciso um equilíbrio entre esses dois aspectos, então a resposta está no conjunto. Justiça é direito e direito é justiça. O judiciário está no meio, né? Ele é o centro de todo esse sistema que deve servir com a melhor qualidade e eficiência possível à população brasileira. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.